Seguinte, vamos falar do CSA? Vamos falar do CSA? A gente Bora, vai meu falar irmão, bora. Você outro. tá correndo barato da gente, vá. Não, Fale o que você vai falar de quiser. quem? Vai falar de Pelo quem? amor de Deus, Fala do rapaz. CSA, fala do CSA. Fala do time que não vai disputar nada. É, Tem vamos falar do CSA. uma marcha fúnebre. Pode disputar o quê, o CSA? Vamos falar do CSA. Não, o CSA nem tá fora do campeonato. Do jogo. Do CSA, assim, do CSA... Vamos falar do jogo, CSA? do jogo CSA e CSE. Respeita o maior campeão de Alagoas. O melhor jogo do campeonato. Tô Muito bom, respeitando, dos por isso que eu não quero melhores falar mal. jogos, dos CSA. melhores Respeita o jogos maior que a gente campeão. fez aqui do NN Play. Jogaço em Palmeiras dos Índios. E a André vai falar mais sobre esse grande confronto. Foi quem realmente comentou aí, mas realmente foi de dar água na boca. Um jogaço no estádio Juca Sampaio. CSE saiu na frente, o gol do Thales de cabeça. A equipe do CSE empatou, CSE virou. Depois teve o empate do CSA, que tentou reagir. E aí no final o Ibson Melo acabou decretando aí a vitória da equipe do Tricolorido, né, André? O Marcelo Cabo, que foi demitido ontem, né? Foi anunciada a saída dele. Para esse jogo ele montou uma estratégia diferente. Ele colocou um meio de campo mais encorpado, com o Favela e também com o Marlon para dar liberdade principalmente ao Juninho Valora, que estava jogando mais pelo lado direito, e assim o Juninho participar mais do controle do meio de campo, que inclusive dos jogos que eu fiz do CSA, basicamente eu fiz quase todos, mas assisti todos, foi o melhor primeiro tempo do time no campeonato, por conta dessa movimentação. Ganhou o meio de campo contra a equipe do CSE no primeiro tempo, tinha mais jogo de aproximação, justamente por conta dessa tática que fez o Marcelo Cabo. Era um time que tinha uma velocidade também para sair e atacar, e pegou um CSE que, por conta dessa tática, desse plano de jogo do CSA, que eu acredito que não esperava, o meio de campo do CSE não foi tão combativo, não foi tão competitivo assim como foi o do CSA. Só que acaba o primeiro tempo no 1-1. O CSA, inclusive, poderia, pelo que produziu, pelo que entregou dentro do campo na primeira etapa, poderia sair com 2-1, mas não foi tão eficiente assim, apesar de ter jogado melhor que o CSE. No segundo tempo, aí o Carlos Eduardo Parreira, ele muda. Ele traz o Edinho para o lado esquerdo, para a ponta esquerda, o Edinho que jogou do lado direito, naturalmente joga pelo lado direito, e colocou o Índio para o outro lado, o Índio que é irmão do Ibson Melo. E aí equilibrou o time do CSE. O time do CSE voltou a ter mais a bola, foi muito mais agressivo desde o início do segundo tempo, colocando mais gente no ataque, fazendo a pressão no homem da bola do CSA. Tinha o pé de pressiona também, quando perdia a bola já tirava o espaço do CSA quando construía. E o CSA voltou a ser o CSA que foi o campeonato todo. Um time desconectado, um time lento para construir. E aí a ansiedade, o tempo passando, as tomadas de decisão foram equivocadas. Apesar das mudanças do técnico Marcelo Cabo, foram mudanças que não surtiram efeito. Inclusive, na mudança tática, ele tirou um volante e colocou outro atacante, fez um 4-3-3. E naquele momento, a resposta do Parreirinha foi colocar o Érico Júnior, um ponta. E aí ficou 4-3-3 espelhado no 4-3-3. Mas quem tinha necessidade de sair para jogar era o CSA. E aí começou a oferecer muitos espaços. Inclusive na transmissão eu falava com o Tony e eu falei em office, o CSA vai tomar um gol de contra-ataque, porque tá abrindo demais. Quando eu fechei a boca, o Érico Júnior fez a jogada e o Ibson Melo fez o gol. E aí foi aquela tônica do jogo de a necessidade, a obrigação, e aí vem a ansiedade, vem a afobação, mesmo assim fez o segundo gol. E aí em outro contra-ataque com o Érico Júnior de novo, fazendo a jogada para o Ibson Melo, o CSE decretou a não classificação da equipe do CSA, que foi desclassificada. Mas no jogo, em resumo, o primeiro tempo melhor do CSA, só que não foi tão eficiente e não conseguiu equilibrar todas as ações para o segundo tempo. No segundo tempo, a equipe do CSE, que, repito, está muito bem treinada, muito bem encaixada, conectando seus setores, as linhas bem justas, especialmente no segundo tempo, falando da segunda etapa, obviamente. Então, para esse confronto contra o Asa, como eu disse, é similar o momento das duas equipes por conta dessa evolução. Mas foi um CSA que, de forma vergonhosa, vexatória e pífia, fica de fora da semifinal pelo segundo ano consecutivo. Pela grandeza do clube, por ser o time que mais venceu no campeonato, são 40 títulos, especialmente por tudo que foi feito, que foi falado, que ia mudar, que ia trazer um elenco mais forte, que melhorou a estrutura, o CSA foi vexatório mais uma vez, e é por isso que o Alan trouxe as informações, vai trazer mais informações de que a Rural deve passar, porque o nível do time, não estou falando individualmente, jogador por jogador, mas o nível do time performático, o rendimento dentro de campo foi horrível.
parecia um time que não estava treinando. E aí, deu no que deu. Desclassificado mais uma vez. Muito bem. Jorge Moraes, classificado a equipe do CSE, o tricolor de Palmeiras dos Índios em cima da equipe do CSA. Esse era um grande confronto que realmente aí definia praticamente aí a quarta colocação. Então, realmente, a equipe do CSE acabou vencendo no estádio Juca Sampaio. Uma tragédia anunciada para o CSA. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo, o mais otimista torcedor do CSA, ele não acreditava que o time fosse a Palmeiras dos Índios, com o CSE jogando pelo empate para garantir a vaga para a semifinal. Então, o cara podia até, o mais doente de todos, poderia até imaginar que isso, sei lá, pudesse acontecer uma classificação do CSA. Os que são coerentes, os que são equilibrados, tranquilos, que têm a cabeça no lugar, não imaginava nessa classificação do CSA, porque o time não mostrou durante a competição essa confiança para o torcedor. Esse é que é o detalhe. O torcedor, toda vez que foi ao estádio, acreditando na reação do CSA na competição, o CSA fraquejou, o CSA não conseguia jogar bem, ganhava com aquele pênalti como ganhou no Repelé diante do Coruripe, enfim, foi para Murici, ficou no empate em 0-0 contra o Murici jogando melhor, enfim, perdeu de 3-1 para o time do CRB, perdeu para o Asa em Arapiraca, enfim, então era um time que não transmitia, não passava confiança para o torcedor. Então não tinha como imaginar que o CSE fosse deixar escapar esse ano, como deixou no ano passado, no CRB, que ganhou por 1-0 no segundo tempo. O time do CRB tinha que vencer para se classificar e venceu, e o CSE ficou fora. Então veio o jogo, o CSE foi valente. O CSA, como já disse o André, foi um pouco melhor no primeiro tempo, teve chance de fazer gol, mas só fez um gol de empate. Aí depois conseguiu tomar o segundo, empatou, tomou o terceiro e matou todas as pretensões do time na temporada. O pior segundo ano seguido que o CSA não consegue uma vaga para a Copa do Brasil. Tem a chance na Copa Alagoas, tudo bem. É o segundo colocado do grupo dele, beleza. Vai enfrentar o CRB quarta-feira à tarde, CRB com o time, o terceiro time, o alternativo do alternativo, que é o sub-20 do CRB. Não sei, vai ganhar, ótimo, para ele é bom, que continua buscando essa vaga na Copa Alagoas, para tentar depois, com o terceiro colocado do Campeonato Alagoano, a terceira vaga para a Copa do Brasil. Agora, em relação a que fez o CSA, com uma folha entre 600 e 700 mil reais, uma folha altíssima, talvez 4 vezes mais do que a do CSE, 4 vezes mais do que a do Murici, e não conseguiu garantir uma vaga para a semifinal do Campeonato Alagoano. Então, o que começou de um jeito, terminou de outro, aí dispensou o treinador, que não deveria nem ter vindo, o Marcelo Cabo, mostrou no ano passado, quando assumiu o time na reta final da Série C, que não teve padrão, não teve nada, foi dispensado, deixou o Remo na última colocação no campeonato da Série C. Enfim, aí voltou esse ano para tapar um buraco, aí resultado, terminou perdendo a vaga para a semifinal, dispensando o treinador e a comissão técnica, o seu analista, o seu executivo, o cara que foi um dos responsáveis pelas contratações, terminou saindo, que é o Alarcon. O Marlon deverá ficar até a chegada do Pastana lá para o mês de maio, se é que o Pastana vem. Enquanto isso, vem um treinador para tentar mudar essa cara do CSA, que não é só isso que ele precisa fazer. Precisa também botar
mandar um monte de gente embora. Gente que veio para cá com a ideia de que o CSA estava formando um grupo forte para a Série C, e não é verdade, porque nem no Alagoano o time conseguiu corresponder. Muito bem, Alan Jones, como é que tá a situação agora, juntando os cacos da equipe do CSA, Centro Esportivo Alagoano, muita gente sendo demitida, é isso, Alan? Tony, olha, o CSA é o seguinte, já saiu Marcelo Cabo, já saiu o Alarcon, o CSA que agora vai tentar alguma coisa na Copa Alagoas, né, juntar os cacos. Agora, eu conversei mais cedo com o Rodrigo Pastana e a gente já trazia essa informação aqui na sexta-feira, viu? Na reta final do Futebol Show, eu já trazia aqui a informação, olha, o CSA não classificando, é possível, né, o Rodrigo Pastana já está na mira do Rafael Tenório. Só que a situação do Rodrigo Pastana é a seguinte, o Rodrigo Pastana hoje ele é uma espécie de CEO lá do São Carlense. Acho que é o time que o Gabriel, o lateral esquerdo do Asa, estava jogando. Só que mesmo. O São Carlense, ele é um clube empresa, tem uma SAF, tem um dono, e é um clube que negocia com muitos jogadores para Portugal. Lembra muito o que o Corinthians Alagoano fazia em outras décadas. E aí o Rodrigo Pastana, ele vive essa situação lá, ele disse que realmente tem conversado com o Rafael Tenório, né, bate muito papo com o Rafael Tenório e se comprometeu a conversar para vir para o CSA numa questão futura. Ele disse que está disposto a ajudar o CSA hoje, caso o clube precise, de forma mais distante, lá no São Carlense, mas mantendo esse contato, mas disse ao Rafael Tenório que o CSA precisa de forma urgente de um executivo de futebol e um treinador. Eles que até topam ajudar nisso aí. Aí eu perguntei o seguinte, ô Pastana, qual é esse prazo que você dá ao CSA para retornar ao clube, se desligar aí o São Carlense e vir? Ele disse, olha, até 15 de maio. Então nós estamos em março, né, mais 2 meses para que o Pastana pudesse vir para o CSA. Aí a decisão está com o Rafael Tenório. Ele vai esperar o Rodrigo Pastana se desligar do São Carlense até 15 de maio e vir para o CSA, ou ele vai encontrar uma outra alternativa, de repente fazendo uma espécie de transição entre o Marlon e o Rodrigo Pastana, com o Rodrigo Pastana indicando jogadores, indicando novo técnico, trabalhando à distância, ouvindo a Maceió pontualmente, e o Marlon tocando isso. Ou o CSA esqueça o Rodrigo Pastana e vá buscar um novo executivo. O que chama a atenção, e eu percebo isso, do Rafael Tenório, é de que ele deve esperar o Rodrigo Pastana. Por que isso? Porque o Rafael entende, e ele está muito correto até nesse ponto de vista, o Rodrigo Pastana foi o melhor executivo que passou pelo CSA recentemente. Foi ele que trouxe o Mozart para o CSA, foi campeão alagoano com o CSA em 2021, deixou o time numa 5ª colocação de Série B, brigando pelo acesso até a última rodada. Agora, tem esse detalhe, vai esperar mais 2 meses para um executivo de futebol se desligar de um clube do interior de São Paulo e vir para o CSA, e nesse meio, o CSA precisando fazer uma reformulação, precisando trazer uma nova comissão técnica, precisando tirar e trazer jogadores. É uma situação que hoje o CSA vive esse dilema. Agora, eu acredito que nessa semana o Rafael Tenório deve tomar uma decisão. Até isso, a equipe vai sendo comandada pelo Bebeto de Moraes, que é auxiliar técnico. Inclusive, ele vai comandar a equipe no jogo contra o CRB nessa quarta-feira pela Copa Alagoas. E o Marlon vai estar tocando aí o departamento de futebol, pelo menos até o final da Copa Alagoas. Então, o CSA vai decidir sua vida. Agora, tem que começar a correr, porque dia 21 de abril já começa a Série C. A Série C, o CSA aí tem mais de 1 mês para poder montar o time. Claro, não vai tirar todos os jogadores, vai demitir vários atletas, principalmente aqueles que performaram de forma negativa, não conseguiram performar à altura. Mas tem jogador que o CSA pode aproveitar, por exemplo, o zagueiro Wellington Carvalho, acho que é um jogador que dá para aproveitar, o próprio Juninho Valoura, o Gustavo Xuxa,
Enfim, alguns atletas do CSA dá para permanecer, mas isso aí quem vai avaliar é o novo executivo de futebol que vai chegar em breve, sendo o Pastana ou não, e também uma nova comissão técnica, viu, Tony? Muita coisa precisa ser mexida aí, André, na representação da equipe do CSA, né? Muita coisa e como o Alan disse, né? O CSA agora vai também correr contra o tempo, porque vai ter que contratar um técnico, tem a Copa Alagoas para jogar, e é uma competição que se torna muito importante para o CSA, porque pode dar uma sobrevida para buscar uma vaga na Copa do Brasil, se vencer a competição, porque vai brigar na seletiva, mas muita coisa tem que ser revista. E o que eu falei na sábado na transmissão, eu repito, eu mantenho aqui. Porque muito se fala no que deu errado e não é direcionada e dividida a responsabilidade. Para mim, o que está acontecendo no CSA é de responsabilidade mútua. Não adianta falar que foi só o Marcelo Cabo que não fez o time jogar, mas ele tem responsabilidade porque o time não mostrou evolução desde que ele chegou. A culpa também é do jogador que não conseguiu evoluir, que não conseguiu entregar, e principalmente a direção e o presidente Rafael Tenório. Não adianta esquecer o Rafael Tenório, porque foi ele que quis, inclusive, que o Marcelo Cabo voltasse para o CSA. Pela informação que nós temos... Só ele quis, né? As informações que nós temos, o Alarcon e o Marlon, eles eram contra. Então, se vem a decisão lá do presidente para deixar, aliás, para retornar com o Marcelo Cabo, ele tem muita responsabilidade também. E principalmente pelo discurso dele. Muitos discursos contraditórios, de falar que vai fazer algo hoje e amanhã mudar de ideia. E aí, aquilo que eu falei antes, inclusive, de tudo começar, antes da contratação, aliás, durante a contratação do Marlon e do Alarcon, pelo menos para mim, o que deixou transparecer foi o seguinte: eu vou montar uma direção de futebol, vou colocar o Marlon aqui e o Alarcon, que é bem quisto pela imprensa, que são bem quistos, melhor dizendo, pela imprensa e também pelo torcedor. E o que eles serviram, e eu falei isso lá no começo, eles vão servir de para-choque. Que é para o que acontecer sobrar para os dois. Se der certo, a contratação dos dois foi o Rafael. Como deu errado, tá mais a culpa para o Alarcon e para o Marlon, que foi justamente isso a movimentação que foi feita lá no início, para usar como para-choque. Então vai ter que mudar muita André. coisa. Oi, Alan. Não, pode concluir aqui rapidinho. Só uma informação, viu, André? Saiu uma matéria agora no Globo Esporte, aqui de Alagoas, e há um trecho, né, que o Rafael Tenório fala que não existe agora a possibilidade de o Rodrigo Pastana voltar para o CSA. Ele disse que o Rodrigo Pastana, aquilo que a gente já trouxe agora há pouco, tem um contrato com o São Carlense, um clube paulista, e presta consultoria a uma empresa de Portugal. E afirmou que o Marlon deve continuar. Então, o que é que eu estou imaginando aqui? Que o CSA agora vai buscar um executivo, viu, Moraes? Olha o que eu estou imaginando, Moraes. A leitura que eu estou fazendo aqui. Já tirou o Alarcon, vai manter o Marlon. Então, eu acredito que o Rafael vá ao mercado para repor a saída do Alarcon e trazer um novo profissional para trabalhar junto do Marlon. É isso que eu estou imaginando nesse momento. Pode continuar, André. Não, essa mexida, essa agora mudança... com um detalhe também, viu, André? Pode falar, é preciso o Marlon respeitar o trabalho do que está chegando, para não ficar somente ele querendo mandar e a situação não andar como deve ser. Então, tem essa preocupação. E o Pastana, ele não é louco ainda não enlouqueceu. Se ele é o senhor de uma empresa que é SAF, que comprou o São Carlense, e ele está muito bem nesse processo de mandar jogador para Portugal e para fora do Brasil, então como é que ele vai largar o que ele está como senhor para vir aventurar aqui no CSA? É preciso gostar muito do Rafael Tenório, viu?